Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e tá no ar mais uma edição do Casamento às Cegas News. Roda a vinheta aí, produção. Plantão! O Casamento às Cegas ganhou mais uma separação pra conta. A Renata anunciou em uma live do Instagram que ela e o Alexandre não estão mais juntos e o divórcio deve sair em breve. Nessa mesma live, a Renata confirmou que a ideia de abrir o relacionamento durante o casamento foi dela, como uma tentativa aí de fazer o casamento dar certo. Uma das perguntas é se fui eu que escolhi o relacionamento aberto. Então, o que acontece, gente? Muitas pessoas me perguntam isso. Eu falei sobre o relacionamento aberto, inclusive até no reencontro, fui eu que coloco a questão do relacionamento aberto, porque não estava funcionando um relacionamento tradicional. Já não era um relacionamento tradicional, porque nós morávamos em casas separadas. E sabe qual que era a minha ideia? Era que, tá bom, vamos viver em casas separadas. Só que depois de um tempo, eu imaginei que se de fato o relacionamento desse certo, que nós moraríamos juntos. Gente, não existe esse negócio de casar e cada um morar na sua casa. Desculpa, não existe. Então eu pensei, bom, vou sair do programa, vou vir pra minha casa, o Alexandre vai pra casa dele, ele tem o filho dele, a gente vai alinhar os pontos. E conforme for passando o tempo, a gente vê algum lugar para morar junto. Eu tenho uma boa relação com a mãe do filho dele. Eu tenho uma boa relação. Assim, eu juro que eu tentei para que de fato o relacionamento desse certo. Eu não tô jogando nas costas dele a culpa pelo relacionamento não ter dado certo. O relacionamento, ele é feito de duas pessoas. Eu acho que a gente precisa ter uma comunicação. Casamento é um acordo diário. A gente faz acordos diários para que a gente faça dar certo. Entendeu? Eu espero que eu esteja sendo clara, gente, porque eu fico aqui falando. Eu tô nervosa também. Mas vamos lá. Então, ficou claro que, assim, eu tentei, já que o relacionamento tradicional monogâmico não estava rolando, eu falei, bom, então vamos optar, qual que é a segunda opção? Relacionamento aberto? Vamos tentar um relacionamento aberto, mas não rolou. Não rolou porque faltou maturidade. Não rolou porque não adianta. Não adianta ter. A gente faltou maturidade, é isso. Não temos maturidade para viver um relacionamento aberto. Se eu vou saber responder se ele se apaixonou por mim ou não, não sei, eu sei responder por mim. Eu, sim, de fato me apaixonei. Eu estava entregue a que a relação desse certo. Mas eu também não ia conseguir ficar vivendo uma mentira, entendeu? Porque já estava me sufocando. Pedi a Deus que me direcionasse da melhor maneira para que a gente conseguisse sair dessa sem que nenhuma das partes ficassem feridas. Não é fácil. Todo final de ciclo é muito complicado. Mas agora é seguir a vida e não tem muito o que fazer. A questão vocês já perceberam, eu tenho a autoestima bem elevada, eu me acho muito bonita, eu me acho uma pessoa foda, de verdade. Eu acho que eu tenho muito potencial. Acho não, eu tenho certeza que eu tenho muito potencial. Eu sou uma pessoa muito boa no que eu faço. Eu trabalho, eu tenho minha vida, eu tenho minhas coisas, eu não preciso de homem pra nada. O relacionamento pra mim, ele tem que agregar, ele tem que somar. Se o relacionamento começa a te colocar pra baixo, a te diminuir, não foi o caso, mas se o relacionamento começa a te diminuir, te colocar pra baixo, você se sentir inferior, você tá fazendo o quê? Aonde a gente quer chegar? Entendeu? Eu não podia ser aquela pessoa, aquela Renata do início, empoderada, dona de si, e me sujeitar a me colocar
num lugar que eu não cabia mais. E outra coisa, um ponto muito importante é que muitas pessoas criticaram as minhas amigas, quando elas foram conhecer o Alexandre e falaram que elas tinham sido desnecessárias, que elas pressionaram ele. Gente, muito pelo contrário. Elas foram essenciais, inclusive. Porque eu tava lá pra casar. Então, elas foram justamente saber com quem eu iria casar. E quais eram as intenções dele. Porque casamento não é brincadeira, a gente casa no papel. Agora, depois desse pronunciamento, eu vou ter que ir no cartório, eu vou ter que separar. Então, assim, todo esse sonho de família feliz e de ter filhos, que eu desisti do amor, não desisti do amor. Vai chegar minha hora, eu entreguei nas mãos de Deus. A hora que for pra ser, vai ser, sem pressa. Eu sei que o que é meu tá guardado. Quando chegar a minha hora, eu vou ser muito feliz ainda. E agora eu preciso me preservar, pensar na minha vida, no meu trabalho, na minha saúde, na minha família. E aquilo que eu falei pra vocês ontem, antes de dormir, que foi: preservem a família de vocês. Porque quando todo mundo virar as costas pra vocês, as únicas pessoas que vão estar lá e vão estender a mão e vão te apoiar e não vão te abandonar é a família. São as únicas pessoas que vão estar do nosso lado. Mais ninguém. E ainda rolou algumas revelações. A Renata contou que tanto ela como o Alexandre ficaram com outras pessoas durante esse relacionamento aberto. Ele te traiu antes de abrir o relacionamento? Não sei. Se traiu, só ele sabe. Ele tá queimando aqui, amiga, ele tá queimando seu filme falando que a culpa é sua. Que a culpa é minha e que é da Night. Conta a verdade. Ele tá queimando meu filme falando que a culpa é minha do término? Gente, quem tem boca fala o que quer, né? Eu também não vou ficar me justificando e começar a entrar numa pauta de quem tá certo e quem tá errado. Eu estou aqui tentando preservar a imagem dele também, entendeu? Porque, assim, eu ainda tô sendo bem cautelosa nas minhas palavras, nas minhas colocações, justamente para que ele não sofra nenhum tipo de hater, não tenha nenhum tipo de prejuízo em relação a isso tudo que aconteceu. Tô sendo bem cautelosa, eu não tô acompanhando o que ele tá falando, eu vi que ele tava aqui, agora ele não tá mais. De fato, eu sabia das coisas que estavam acontecendo, já que ele tá expondo. Então, de fato, eu sabia das coisas, não aprovava, mas sabia. Inclusive, a menina de Minas Gerais passou uma semana na casa dele, já que ele tá falando. Passou uma semana na casa dele. Ela foi na balada onde eu estava. E ele, em momento nenhum, eu estava sendo muito cautelosa até agora. Tava sendo muito tranquilinha. Tava falando só de mim. Mas já que ele tá expondo que eu sabia de tudo, que eu sou da Night, eu nunca falei que eu era santa e que eu não era de sair. Eu saio, sim. Embora não com tanta frequência quanto ele. E nem lá pro lado da Zona Norte, nada contra, mas saio mais aqui pro lado da Zona Sul. Mas a menina que saiu na reportagem, que ele tava na mesma balada que eu, sim, estava. Ele não encostou em mim. Outras pessoas vieram me dizer que ele tinha ficado com ela, e eu ainda cheguei a cumprimentar a menina. E ela passou uma semana na casa dele. Tiraram foto e me mandaram deles no restaurante. Ele tava bem preocupado, né? Se a imagem dele ia ser prejudicada. Quando ele postou no carro com um monte de mulher semana passada, enquanto eu tava lá, viajando com as minhas amigas, que eu não tava fazendo nada, tá? Eu tava fazendo massagem, eu tava me reconectando com as minhas amigas. Ele tava postando no sábado, num carro cheio de mulher, num after na casa dele. Já que é pra falar, então agora eu vou falar. Porque até então tava tudo certo, nós éramos amigos. Nós temos sim uma boa relação, porque eu não tenho nada contra ele. Só que agora ele querer difamar
Ah, não, aí já é demais. Aí eu não tô falando nenhuma mentira, eu não tô falando nada que ninguém tenha, eu não estou falando nada que ninguém não tenha visto, tá? Tudo isso que eu estou colocando pra vocês, todo mundo viu. Inclusive, no dia que ele estava com a menina, ele estava na Casa Raia, na frente de todo mundo. Na frente dos meus irmãos, na frente de todo mundo. Era um relacionamento aberto? Era um relacionamento aberto. Mas tinha que ter respeito. Comigo, lá não. Porque em momento nenhum eu desrespeitei ele. Em momento nenhum eu levei nenhum homem pra uma festa na frente dele. Isso ele não pode dizer. Não, porque assim, gente, olha, vou falar uma coisa. O problema das mulheres, e eu me incluo nessa, é que a gente, por pior que seja a relação, a gente sempre tenta passar um pano pro homem. E aí o homem vai fazer o quê? Quer denegrir a nossa imagem. Só que a minha imagem, meus amores, não tem o que denegrir, porque eu nunca fiz nada errado. E não tô falando que ele tenha feito errado não, tá? Mas tô falando que eu, Renata, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não tenho nada do que ficar com medo, do que temer. Por quê? Porque eu nunca fiz nada escondido. Num chá de bebê da prima dele, ele foi lá, ficou uns 5 minutinhos, fez lá um socialzinho, depois saiu e foi encontrar uma mulher. Ele tava com o filho dele. E assim, gente, tá tudo bem. Porque é dele. Entendeu? Tipo, quem sou eu? Quando eu comecei a vivenciar esse tipo de coisa, eu comecei a perceber que a relação não era pra mim. Só que mesmo assim eu continuei lá tentando fazer com que as coisas dessem certo. E é uma pena ele tentar denegrir a minha imagem. É uma pena. Porque se ele fosse outro, ficaria tudo bem. Eu não tenho nenhum ressentimento dele. A gente poderia ficar como amigos e a gente se encontrar. Porque assim, ó, vou te falar, se eu encontrar o Alexandre hoje, eu tenho o maior carinho por ele. Eu não tenho nada contra ele. Se ele fez sacanagem comigo, se ele não fez, o problema é dele. Cada cabeça sua sentença. Eu sei o carinho que eu tenho por ele. Eu sei o respeito que eu sempre tive por ele. Eu sei as milhares de vezes que a gente ficou conversando e se aconselhando. Eu sei. Ele pode tentar agora, ficou com raiva de mim, não sei porquê. Porque eu deixei aberto pra ele entrar e ver a live, porque eu não tinha nada. Eu não tenho nada de ruim pra falar dele. Agora, se ele vier denegrir a minha imagem, aí desculpa, amigão. Aí realmente as coisas vão mudar um pouco de figura. Porque eu tava sendo muito cautelosa e você sabe muito bem disso. Eu me apaixonei por você, mas eu não sou trouxa. Eu fui trouxa, mas eu não sou mais trouxa. E agora, que não existe mais relacionamento, que a gente vai assinar o papel, se Deus quiser, até sexta-feira eu quero organizar isso tudo pra gente assinar logo e pra eu, de fato, me desconectar de você e você puder viver sua vida do jeito que você sempre quis. Porque parecia que eu era um encosto na sua vida, né? Que eu tava... Que você tinha repulsa de mim. Então agora, você tá livre pra fazer o que você quiser. Pra comer quem você quiser. Desculpa. Fiquei irritada porque não gosto desse tipo de coisa. Eu tava sendo muito legal até agora. Mas aí eu perdi um pouco a paciência. Ele tá... É que eu não tô acompanhando. Ele tá falando que eu fiquei com um sócio dele, né? Com o sócio. Fiquei. Eu ficava com o sócio dele muito antes disso tudo acontecer, gente. Ele tá colocando terceiras pessoas aí no meio do bolo. Mas já fiquei com o sócio dele. Mas eu fiquei com o sócio dele sem saber que era sócio dele, entendeu? Fiquei porque uma amiga minha me apresentou. Tem nada a ver com o Alexandre. Depois eles nem são sócios, eu acho. Acho que eles fazem uns eventos juntos, assim, mas... Inclusive, vocês até já devem ter visto fotos juntos. É um menino loirinho. Mas fiquei sim. Mas isso também, gente, só pra deixar claro que, assim... eu ter ficado com o menino, o sócio dele, que eu não vou colocar o nome dele aqui, até porque ele, né, não tem nada a ver com o assunto, coitado. Isso não faz de mim
uma pessoa horrível, até porque era de comum acordo. Ele sabia, inclusive ele estava junto no dia, tá? E não fere os meus princípios, eu não fiz pegação. Eu fiquei só com ele, pra vocês terem ideia. Desse tempo todo que nós tivemos um relacionamento aberto, eu só fiquei com o Thiago. Falei o nome dele, sem querer. Tudo bem. Olha, eu fiquei com esse que ele falou que é sócio dele, mas ele, eu não sei com quantas mulheres ele ficou nesse tempo todo. De fato, eu não sei. De um outro lado, que não tem absolutamente nada a ver com o propósito da live, eu vou dar o palco pra ele agora, deixa ele falar o que ele quiser. Infelizmente, as coisas chegaram nesse ponto, porque, de fato, do fundo do coração, não era o que eu queria. Porque eu tenho um carinho por ele. E vou ter pra sempre, independente da postura dele. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Desculpa a confusão, vários assuntos ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham... Agora, definitivamente, todo mundo tinha muita dúvida sobre o relacionamento, sobre como era, como não era, como tava. O relacionamento acabou. E é isso. Eu não desisti do amor. Eu sei que minha hora vai chegar e, se Deus quiser, eu vou ainda ser muito feliz e vou conseguir realizar o meu grande sonho, que é ter uma família. E eu espero que vocês tenham entendido. Já o Alexandre também resolveu se manifestar sobre o término e esclareceu que o casamento não foi por marketing. Ele disse também que se sentiu traído quando a Renata disse que estava se conectando com Deus, sendo que ela estava na balada. Ele também confirmou que foi a Renata quem quis ter um relacionamento aberto. Eu não quero ficar... Eu nem queria entrar nesses méritos, tá? Mas ela quis ficar falando coisas que eu acho que... Tipo, se fazendo de vítima, e não foi nada disso. Aconteceu um monte de coisa na minha frente. Esse não é o Baby, tá? É um outro sócio que eu faço alguns eventos com ele. Não é meu sócio, o Baby, que inclusive não é mais meu sócio. A gente já vinha há um tempo conversando disso. Inclusive hoje a gente ficou 1h20 no telefone falando disso. E eu só me senti traído quando ela quis colocar que ela tava se conectando com Deus, sendo que ela tava na balada. E não falando que eu não estava, mas assim, é muito fácil jogar a culpa pro outro, né? Enquanto a pessoa tá doente de ressaca, na verdade, e jogando a culpa em mim, que eu tava na balada e ela de boa. E não era bem assim. Tudo era conversado entre nós dois e tava tudo ok, até ela fazer a live dela e querer me colocar em más lençóis. Do lançamento do programa até hoje deu mais de um ano, deu 1 ano e pouco, 1 ano e 3. Eu vou até descer aqui e pegar uma cerveja, que me deu até ansiedade. Gente, eu vou falar pra vocês. Eu nunca omiti alguma situação. O que eu fiquei triste foi com algumas inverdades que ela quis demonstrar. E eu sempre fui muito sincero e ainda tô sendo muito cauteloso, viu? Falando bem pra vocês. Tô sendo muito cauteloso. A ideia do relacionamento aberto partiu dela, não de mim. Inclusive, vocês veem no reencontro, quem assistiu, a hora que vê ela, que ela fala que tem um relacionamento não monogâmico, eu fico com uma cara assim de assustado. Porque é algo que eu nunca vivi, não pretendia viver, e aconteceu, partiu dela. Agora eu tô solteiro, né? Depois disso, se eu não tiver... Porque, querendo ou não, mesmo com a veracidade que tem o programa, lá dentro... é outra história, aqui fora é outra vida, entendeu? Então eu acho que tem que ser cauteloso, né, nisso. Óbvio que tem casais que vão morar junto e dão certo, mas é complicado, olha quanta coisa está acontecendo. Imagina se de fato a gente... que não dá pra saber, se a gente vai morar junto e aí, pensa, é uma vida, né, ela tem as coisas dela, eu tenho meu filho, imagina. É foda, é foda. Então, por isso que eu resolvi sempre, desde o começo, falar, vamos pensar bem em relação a morar junto. Gente, que contrato? Não existe contrato de nada. E o que eu ganho estando com ela?
Sendo que tem um monte de gente aqui me xingando, falando que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Gente, é só negativo pra mim, positivo é pra ela. Pra mim, acaba sendo negativo tudo isso. Isso foi conversado entre as duas partes. Inclusive hoje, eu fiquei 1h20 no telefone com ela e com a assessora dela. Porque sempre tem que ter a assessora pra falar junto. Então, foi um acordo. A gente resolveu hoje, de fato, manifestar isso. Que a gente tava meio que enrolando pra ver qual que era. E foi em comum acordo, na verdade. Eu vou ser muito sincero pra vocês. O que fica triste é essa questão de briga, que tava tudo bem. Inclusive, antes de a gente anunciar tudo isso, a gente conversou e falou, vamos de fato expor isso pra cada um de fato poder seguir sua vida. Eu fico mais triste em brigar com ela, né? Porque eu não gostei um pouco das atitudes dela na hora da live dela, o que ela falou. Eu fico bem triste com tudo isso, porque o nosso relacionamento ele já tinha ido embora, e a gente só ficou levando isso daí durante uma coisa de 1, 2 semanas pra ver onde ia dar. Gente, é óbvio que não. É óbvio que não. Olha, eu vou ser sincero pra vocês, a gente tava... a gente tinha conversado que a gente ia expor tudo isso, né, do término, porque passou o tempo que a gente tinha visto que não era certo, e aí o Léo Dias foi e já postou antes do meu pronunciamento. O Léo Dias parece ter um mago aqui dentro de casa, porque não é possível. Olha, gente, tô até tomando uma cervejinha aqui, um drink coreano, porque como a gente tava nessa incógnita, e aí vai, não vai, separa, não separa, e agora eu tô aliviado, independente do que as pessoas acham. Sabe, eu tô de boa agora, sabe? Eu tô de fato aliviado por ter encerrado esse ciclo. Eu não tenho problema com a Renata, como vocês acham. A gente só criou um pouco desses negócios aí, porque quando ela abriu o Reels dela, eu achei que ela não foi sincera em algumas coisas, falando que ela tentou, e que ela queria, e que ela tava procurando Deus, que de fato não foi isso. E tudo era muito conversado. Inclusive, volto a falar, a gente ficou mais de 1 hora no telefone hoje antes de soltar que a gente tinha separado. Olha, eu vou falar pra vocês que eu não tô aqui pra ficar atacando ela, mas a única coisa que me incomoda é ela fazer essa linha, assim. Fazer a linha de coitadinha. Eu não sou coitadinho e nem ela é coitadinha, mas eu fico muito triste em ela fazer essa linha. Ai, eu tentei ao máximo. Eu tava ali me conectando com Deus. Isso foi a única coisa que eu me senti traído, sabe? Porque a gente já tinha palavrado que a gente não tava mais dando certo, que tal, que a gente ia chegar ao fim, que a gente ia expor esse fim do relacionamento. E ela ficou nessa linha, tipo, fazendo esse personagem aí, que é a única coisa que eu não gostei. Porque eu não tenho nada contra ela, jamais. Ela foi uma pessoa que viveu na minha vida, com a minha família, e é uma pessoa que eu vou ter um carinho pra vida inteira. Essa é uma pergunta boa. Porque eu tinha ligado pra ela hoje mais cedo e falado, Rê, vamos contar aí, tipo, que, né, não deu certo, tal, que a gente tava vendo o que ia fazer. E aí vazou. Eu não tinha falado pra ninguém. Então não sei, né, como chegou no Léo Dias. Mas eu mesmo não tinha falado pra ninguém que a gente ia expor o término. E aí o Léo Dias postou antes de qualquer pronunciamento nosso. Então fica a dúvida aí. Ela, de fato, não falou nada demais. Mas tem gente que fala, e você postando na balada. Ela também estava. Ela fala que tá conectando a Deus. Ela estava em festas lá. Como eu também estava. Então não tô querendo falar que ela é a culpada. Jamais. Mas ela estava fazendo a mesma coisa que eu. Ela só não postava. É por isso que eu fiquei triste. Porque eu tava lá me conectando com Deus. E de fato, cada um tava fazendo a sua vida. Só que daí sempre sobra pro homem
né, o escroto, e na verdade os dois estavam fazendo a mesma coisa e eu não julgo ela disso. Só que ela quis ir nessa linha, só por isso. E pode confiar, e eu não fico dando blasé, viu? Eu sou eu mesmo, vocês vão ver minha vida. Agora, então, muito mais. E pode contar que sinceridade é comigo. E já estarei em outros lugares para vocês verem de fato quem que é o Alexandre Tomás. Aguardo. Olha, isso saiu em várias notícias que a gente brigava muito. Não tem nada disso. Nós brigamos algumas vezes, mas assim, a gente nunca ficou sem se falar. Não tinha isso. A gente já teve várias tretas, mas nada que abalou a gente, assim. A gente sempre conversava e ficava tudo bem. Eu não sei porque saiu isso nos lugares. A não ser que estão querendo plantar alguma coisa aí, né? A gente não sabe. Ó, essa é uma pergunta boa. Se você é convidado para um reality, né? Eu no começo não queria entrar. E aí, tal, não sei o que, a gente se conecta com alguém, a gente gosta, a gente ama, a gente se apaixona. E não tem como falar você entrou num reality errado. Todo mundo entra lá vendo o que vai acontecer, tá? E de fato a gente vai deixando se levar, né? A gente vai conhecer alguém. Quem vai ter a certeza que vai encontrar alguém que vai casar ou não? Então eu entrei no reality certo, eu conheci a Renata, eu casei com ela, independente do casamento não ter dado certo hoje, deu certo o período que a gente ficou e é isso. Mas agora estou querendo entrar em outros, pode me chamar que eu vou. Porque nem sempre, eu no caso não tenho assessor nenhum, né? Porque eu não tenho nem pra quê. Eu nem sou uma celebridade. Eu participei de um reality, coitado de mim. Mas tem gente que não consegue saber o caminho que toma e aí precisa de uma assessoria, que é muito bom. Que no caso, pra mim também seria bacana. Mas eu acho que eu não cheguei no nível de ter uma assessora. Eu consigo cuidar das minhas coisas, saber meu posicionamento. Acredito que se um dia eu ficar grande, publicamente, aí eu de fato precise. Mas agora não, porque quem sou eu na capinha do que sou? Ô, gente, óbvio que não. A Ariela é minha parceira da Renata. Inclusive, ali, eu acredito que todos do CAC ali a gente tem uma amizade. Tirando algumas pessoas aí, que eu não preciso entrar em méritos. Nossa, desculpa. E a Ariela é minha parceira, Ariela. É no pagode, chama a Ariela, é no pagode. Eu e o Baby, na verdade, nós fomos sócios em muitas coisas. Muitas não, né, Beibão? Nós fomos sócios num bar, eu tinha uma filial da empresa de consignado dele, do irmão dele. E quando eu entrei no programa, a gente entrou numa sociedade de um outro consignado. Só que lá dentro, quando eu entrei, deu uma estremecida, teve que... Enfim, um rolo de sociedade. Só que o Baby é meu irmão. E quem não segue o Beibão ainda, eu vou deixar aqui o Instagram dele. O Beibão é o mais gato da temporada. Olha, eu não sei. Isso é uma incógnita. Mas vocês vão me conhecer melhor. Que eu já tomei um guerre aqui, ó. Vocês vão me conhecer melhor em outros lugares. Porque lá é um doc-reality, né? Então lá tem muita edição, assim. Então será que eu vou surpreender vocês ou não? E a gente, claro, né, agora só deseja aí que o Alexandre e a Renata possam ser felizes aí nessa nova caminhada. E se você gosta de Casamento às Cegas, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e também não se esquece de se inscrever aqui no canal. Essa edição do Casamento às Cegas News fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau!